economia e praticidade dos alimentos industrializados pesam na hora do preparo das refeições. A minha rotina é muito corrida, né? Quando eu vou ao supermercado, eu faço algumas compras, como o enlatado, né? Cup noodles, eu compro alguns biscoitos, para somente facilitar a minha vida, né? Tipo, eu preciso sair, preciso deixar algo para eles comerem, aí acabo usando, né? Esses enlatados. Na lancheira das crianças para a escola também vai um biscoito. O filho mais velho adora. Se tivesse uma fruta e um biscoito, qual que você ia preferir? Um biscoito. Já a Maria... Uma fruta e uma maçã. Opção mais saudável não existe, né, Maria? Os alimentos industrializados, além da baixa classificação de nutrientes, também podem conter resíduos agroquímicos. Um estudo divulgado esse ano pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostra que 60% dos produtos ultraprocessados no país têm resíduos de agrotóxicos e, na maioria das vezes, são consumidos pela parte do público infantil. Não é novidade nem para a Anvisa e nem tampouco para o consumidor que a indústria acaba utilizando o trigo, o milho, a soja para a produção de alimentos ultraprocessados. Então, se você pegar a lista de alimentos ultraprocessados que o próprio IDEC, né, realizou esse estudo, foi analisado bebidas à base de soja, pães, biscoitos, justamente derivados do trigo. Então, por isso que acabou encontrando aí esse residual de agrotóxico. A pesquisa foi realizada com 27 produtos, que foram divididos entre 8 categorias de alimentos e bebidas. Todos que tinham na composição o trigo tinham substâncias químicas como o glifosato, considerado cancerígeno, mas liberado pela Anvisa para uso restrito nos plantios. Esta especialista em segurança dos alimentos conta que as fiscalizações nessas plantações são realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A indústria ela passa, né, por fiscalizações, por exemplo, pela Anvisa, por uma fiscalização da Anvisa. A indústria não é avisada nem o dia e nem a hora que ocorre essa fiscalização. Então, por exemplo, é uma indústria que produz um biscoito. A Anvisa pode coletar amostras desse biscoito e levar para análise. E aí a própria Anvisa ela vai analisar, né, no laboratório se esse produto está atendendo os critérios que deve atender. Caso seja encontrada alguma irregularidade, como o prazo de validade vencido nos ingredientes, a empresa é punida. A Anvisa ela dá um auto de infração para a indústria, então a indústria ela é comunicada, a indústria ela tem um prazo de defesa, né, para apresentar a sua defesa, e caso a Anvisa ela avalie essa defesa da indústria e não concorde, ela pode ser multada, ela pode ser interditada, né, tem vários outros meios que a Anvisa dá como penalidade para a indústria. Controle necessário, já que se ingeridos com frequência, mesmo resíduos, podem causar danos graves à saúde. Todos os alimentos ultraprocessados, por si só, eles já vão aumentar lesões no tubo digestivo, eles já vão aumentar lesões no endotélio da mucosa do teu intestino. Quando há presença de herbicidas, quando há presença de metais pesados, isso vai fazer com que o teu metabolismo e o teu fígado sofram mais para se livrar desse elemento. Então aumenta risco de câncer, aumenta risco de diabetes, aumenta risco de doenças neurodegenerativas. Portanto, o ideal é fazer como a Maria. Lembra dela? A prioridade é sempre dos alimentos naturais. Também é importante reservar um tempo para preparar refeições saudáveis e manter a qualidade de vida. Tudo que vem em embalagem, por si só, já aumenta em 10% o risco de câncer de colo do intestino e outros cânceres. Então já alerta para a população não consumir esses alimentos. O segredo é, no dia a dia, não consumir ultraprocessado. Mas aí nós temos opções de frutas, de fibras, ovo cozido, de omeletes. Então tem castanhas, tem excelentes opções naturais que vão substituir. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.